Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão 459. Bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que nós temos de fazer a diferença. Escreve aí. Hoje é aquele dia. Aquele dia de quê, Thiago? De acabar com a procrastinação e ser produtivo. Escreve aí. Eu sou produtivo. A gente vai começar uma série no 459 para que você possa entender realmente como buscar riqueza, como se aperfeiçoar nessa época, gerando resultado. E quanto mais resultado você gerar, maiores serão as percepções suas, das outras pessoas, e mais você vai construir grandes coisas na sua vida. É tipo assim, é como se você estivesse entrando no carro. Imagina que nós vamos fazer uma viagem agora. Nós vamos fazer uma viagem e você já projeta o destino que você quer chegar. Ah, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o campo, eu quero ir para a fazenda. Você tem um destino lá. Você tem um carro, sabe dirigir e tem um destino. Só que esse carro precisa de algo, além de estar em bom funcionamento. Ele precisa de algo que o leve até esse lugar, que é o combustível. Seja ele álcool, gasolina, diesel, eletricidade. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa abastecer esse carro e seguir em diante. Você pode ter a opção de abastecer colocando pouquíssima combustível para rodar um pouco, parar, ou você pode encher o tanque e fazer uma longa distância. Por que eu estou te falando isso? Porque o 459 são paradas de abastecimento para encher o seu tanque, colocar o tanque full. Para quê? Para te levar numa maior viagem. Tô gostando de ver os comentários de vocês, a galera colocando, ô, eba, a 459 voltou, voltamos às origens. Estamos aí, eu me sinto muito amado por cada um de vocês aí. E vocês sabiam que o 459 ele mudou minha vida, né? 459 em 2020, eu comecei a acompanhar o 459 e foi realmente um ponto de inflexão. Eu costumo dizer que é como se fosse Moisés chegando na frente do Mar Vermelho. E aí ele bateu o cajado, o mar abriu, eu passei com toda a minha família, meus amigos, as minhas empresas, passei no meio para cumprir a vontade de Deus. O que tem a ver, Thiago, 459 com cumprir a vontade de Deus? Eu me tornei alguém muito mais resiliente, muito mais bondoso, muito mais amoroso, alguém que não inveja, não vangloria, ou que busca todos os dias não invejar, não vangloriar, ter domínio próprio, todos os dias fazendo exatamente isso. Eu quero te convidar a ter o 459 como um ponto de inflexão na sua vida. Então, eu estava te falando o seguinte, todo carro ele precisa de combustível para uma viagem. E o que é o combustível para nós hoje? O combustível são os nossos resultados. Quanto mais resultado, mais eu consigo retroalimentar. Eu estava, semana passada, eu estava num local, aqui no interior de Portugal, e a gente foi visitar alguns lugares, e nós visitamos um local onde fazia azeite, um lagar. O que é o lagar? O lagar é onde amassava as azeitonas. Então vinha num grande tanque com duas pedras grandes, né? Como se fossem duas rodas. E essas rodas elas giravam em cima desse lagar, em cima da azeitona, para indo esmagando ela. Essas rodas eram conectadas num braço de ferro onde estava ligado uma cachoeira. Então a cachoeira descia água abaixo, ia rodando aquilo, e toda essa engenharia era para tirar o azeite, esmagar aquela azeitona para que o azeite saia dali. É um processo muito legal, porque você começa a olhar para aquele processo ali, você tira vários aprendizados. Primeiro, a azeitona, para tirar o melhor dela, precisa ser esmagado, e você já sabe disso. Assim como o suco de laranja, para tirar o melhor suco, ele precisa ser amassado. Você precisa apertar ele muito para tirar o melhor suco. Ali o azeite, ele serve para várias coisas. Não sei se você sabe, mas o azeite, ele é colocado na cabeça de uma ovelha para quando ela chegar numa bifurcação, alguma coisa, ela enfiar a cabeça
e não ficar presa ali, ela conseguir sair. Ela tá tão oleosa, né? Tão escorregadia, com aquele óleo na cabeça, que ela sai. É exatamente isso. O fato nas igrejas receberem uma unção, né? Derramar um óleo sobre a cabeça. Para quando você estiver preso em qualquer cilada, em qualquer enrascada, estiver preso num pecado, você consiga sair da sua cabeça e voltar para o centro da vontade de Deus. E a gente estava lá nesse lugar, e é muito interessante. Hoje, você que está chegando agora, a gente vai falar sobre procrastinação e sobre produtividade. Algo que eu aprendi a partir de 2020 e mudou a minha vida, os meus resultados, minha casa. A gente vai chegar lá. Só que eu estou te falando o seguinte: esse lagar que a maçora, né, esmaga as azeitonas, ele precisa de um combustível, que é a água. A água significa a vida. Quanto mais água ele vai passando, mais ele vai girando, mais ele consegue maçorar aquelas azeitonas. Por que eu estou te falando isso? Porque é exatamente como um carro numa viagem. Quando você pega uma viagem de um lugar até outro lugar, eu preciso ter o combustível para aquilo ali. Por quê? Porque eu nunca sei o que vai acontecer lá na frente. Eu voltei essa madrugada do norte, eu estava no norte de Portugal, eu voltei, e eu dei de presente um carro 100% elétrico para a Raquel, uma experiência nova nossa. Um BMW 100% elétrico. E aí a gente teve que vir parando em alguns lugares. Parando em alguns lugares, não, nós fizemos uma parada e depois eu decidi fazer mais uma parada, porque estava de madrugada, para tomar um café, alguma coisa. E aí a gente veio, e quando estava vindo nesse caminho, falava o seguinte: vai ter tantos por cento até o destino. Só que a única coisa que ele não consegue calcular é se vai ter algum problema na estrada. Ele sabe tecnicamente a quilometragem que existe, o carregamento que existe, a estrada que existe, só que ele não sabe se existe algo lá na frente, ou que aconteceu algo lá na frente, às vezes uma rodovia parada, cortada, um desvio, alguma coisa ele não consegue. E se eu não tenho combustível, eu não tenho energia, eu não tenho carregamento, pode ser que eu fique no meio do caminho. Por que eu estou te falando isso? Porque é exatamente assim na sua vida. Você vai encontrar pessoas que vão ser rampas para você nesse caminho. Escreve aí. Encontrar pessoas que são rampas. O que são rampas? Rampas são pessoas onde você chega perto e elas te fazem decolar. Então, pessoas são rampas que te levam de um lugar e te projetam para outro lugar. Qual que é o problema? O problema é que esse carro ele precisa ter combustível, senão ele para no meio dessa rampa. O que eu mais vejo são pessoas se aproximando de rampas, só que sem combustível no carro. E o que é o combustível? Combustível é o conhecimento. Combustível é o discernimento. Combustível é seu network. Combustível são os seus talentos. Combustível são os dons que você carrega. Combustível é o seu estilo de vida. Combustível é tudo aquilo que te faz ir para frente. Então, presta atenção, você que quer prosperar em 2025, que nós já começamos o ano. Entenda o seguinte: o primeiro fator que você precisa para prosperar em 2025 é sair de uma crença negativa para uma crença positiva. Como que é isso, Thiago? Abre aí o livro de Provérbios, capítulo 3. Abre aí, Provérbios, capítulo 3. A gente vai fazer a leitura de hoje, baseada em Provérbios, capítulo 3. Por acaso, hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3. Não era Aqui, ó, Provérbios, capítulo 3. Fala o seguinte: olha só, Provérbios no capítulo 3 diz o seguinte: eu quero que você preste atenção, você que vai prosperar em 2023, em 2025. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles
prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Com amor e fidelidade, jamais o abandone. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. E olha só que interessante, você que vai prosperar em 2025, deixando a procrastinação de lado e sendo muito mais produtivo. Versículo 5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Não, peraí, Thiago, como que eu vou colocar todo o meu coração? Eu não sei como que eu coloco todo o meu coração. Às vezes as pessoas só não fazem algo porque elas não sabem, não têm discernimento de algo. Então eu quero te dar um discernimento agora para você entender se faz sentido ou não. Quando ele fala confie no Senhor de todo o seu coração, ele acabou de lá falar guardar no coração os mandamentos. Então é confiar no Senhor com todos os mandamentos. E ele continuando falando o seguinte, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Quando eu falo confio no Senhor de todo o meu coração, eu estou falando o seguinte, eu estou cumprindo todos os mandamentos, eu estou com o meu coração com amor, com fidelidade. Lá no versículo 21, ele deixa mais duas características para você. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Confiar no Senhor de todo o seu coração não é algo pejorativo, não é algo utópico, não é algo que não é possível alcançar, é algo que é possível alcançar todos os dias. Confiar no Senhor de todo o seu coração é cumprindo os mandamentos, com amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Se você começar a entender isso, isso vai começar a abastecer o seu tanque emocional. Isso vai começar a abastecer o seu tanque espiritual. Ele vai começar a abastecer o seu tanque físico. Por quê? Porque aquilo que você abastece seu carro vai revelar onde você quer chegar. As pessoas que você anda, o meio que você frequenta, determinam o destino que você vai pegar. A quantidade de combustível que eu carrego é a quantidade suficiente que vai mencionar ou já vai revelar aonde eu quero chegar. Pergunta, você quer chegar aonde? Você quer andar 50 quilômetros? Você quer andar 100 quilômetros? Você quer fazer uma grande viagem? Ou você só quer ir ali na esquina? Presta atenção. Aquilo que eu carrego no meu coração vai revelar o meu destino. Se você ler o livro de Provérbios e ler esse livro durante muito tempo, você vai começar a entender algumas coisas. Que da forma que você pensa, você se torna. Da forma que estão os seus pensamentos, é isso que você vai carregar. E o meu carro só vai andar conforme aquilo que for carregado de combustível nele. Quer prosperar em 2025? Abasteça o seu carro diariamente. Por que eu preciso abastecer meu carro, Thiago? Porque você está numa viagem chamada vida. Escreve aí, a minha vida é uma viagem. Não, Thiago, minha vida não é uma viagem. Claro que a sua vida é uma viagem. Você embarca na estação do destino. E cada ano da sua vida, cada oportunidade da sua vida, são paradas nessa viagem. Primeira vez que você foi para a escola foi uma parada. Relacionamento com seus pais é uma parada. É uma parada onde pessoas entram e saem dessa trajetória. E quando eu falo para você escrever a minha vida é uma viagem, não é de forma pejorativa, porque a sua viagem tem que ser surreal. Eu não sei quantos de vocês fazem viagens, mas uma viagem ela representa muito. Ela representa aquilo que carrega no seu coração. Uma viagem representa aquilo que são seus objetivos. Uma viagem mostra o quanto que você gosta de desfrutar. Eu fiz 2 viagens. Eu me propus, até o final das estações de esqui aqui na Europa, fazer uma viagem por mês. Eu já fiz em janeiro, fiz em fevereiro, vou fazer uma em março agora. Isso mostra o quê? As minhas viagens mostram aquilo que eu gosto de desfrutar. As minhas viagens mostram quem são os meus amigos que estão perto. As minhas viagens mostram aquilo que eu carrego. A viagem da vida vai mostrar exatamente aquilo que você carrega, aquilo que você acredita, as pessoas que estão próximas a você. Porque eu não viajo com alguém que eu não gosto, presta atenção. Eu não faço uma viagem daqui até uma estação de esqui com alguém que eu não gosto. Por que você tem andado com pessoas que não fazem sentido para você na viagem da sua vida?
Presta atenção que não explodiu a sua cabeça ainda. Você tem feito a principal viagem da sua vida, que é a sua própria vida, com pessoas que não fazem sentido. Você tem ido para lugares na viagem da sua vida que não fazem sentido. Quer dizer, você espera tanto para fazer tirar umas férias, fazer uma viagem, escolhe os melhores locais, o melhor hotel, as melhores referências, os melhores restaurantes. Você vai pesquisando o melhor local conforme a sua realidade, daquilo que você acredita, daquilo que você pode. E eu te falo, na viagem do sonho, você vai levar pessoas que não fazem sentido. Você vai para um lugar que não faz sentido. Então, porque a principal viagem, que é a sua vida, você tem carregado pessoas, coisas e oportunidades que não fazem sentido. Durante 30 anos, Jesus ele foi moldado. Não sei se você sabe, e trazendo uma referência aqui, Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Ah, por que 30 anos se ele já ensinava com 12, Thiago? Existe uma regra judaica que só se pode ser mestre, professor, a partir dos 30 anos. Então ele foi até os 30 anos moldado e aí ele começa o ministério. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai começar uma viagem que era um ministério dele, uma estação, que é o ministério dele. Quando ele começa essa estação, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Procurar 6 pessoas. Ele pega 6 e depois pega mais 6. Só que olha que interessante. Ele começa o ministério dele procurando 6 pessoas. Mas não são 6 pessoas que estavam sem fazer nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele pegou 6 pessoas que estavam ocupadas no seu aperfeiçoamento e no seu empreendimento. Qual que é o grande problema? Você quer colocar pessoas na sua vida que estão desocupadas. Pessoas que são desocupadas não são produtivas. Pessoas que estão desocupadas nesse exato momento são pessoas que não têm talentos, habilidades, e é por isso que elas estão desocupadas. Veja uma pessoa importante, uma pessoa com muitos dons, uma pessoa com muitos talentos. Eu te pergunto, ela está desocupada? Não. Ela está ocupada. Ela tem um coração disponível e um coração de crescimento, mas ela está ocupada. Assim como Davi, depois de ser ungido, ele voltou para o campo para os seus afazeres, aquilo que o aperfeiçoar todos os dias até chegar na estação certa de ser um rei. Oh, presta atenção. Davi entendeu exatamente isso sobre a viagem da vida, entendeu que a vida é feita de estações. Como assim a vida é feita de estações, Thiago? Aqui em Portugal nós estamos no inverno, aí no Brasil nós estamos no verão, certo? O que vem depois do verão? Você está no verão hoje. O que vem depois do verão? O outono. E depois do outono? Vem o quê? O inverno. E depois do inverno? Chega o quê? A primavera. E depois da primavera? O verão. E depois do verão? O outono. O inverno, a primavera. O verão, o outono, o inverno, a primavera. Se até no ciclo da vida você tem estações boas e ruins, é assim porque você acha que não vai acontecer isso na sua vida e quer viver apenas de verões. O problema é que você quer viver a sua vida apenas na estação do verão e coloca no lixo todas as outras estações. E aí Salomão nos mostra em Provérbios, falando o seguinte, que o preguiçoso, ele não quer arar a sua terra. O preguiçoso, quando chega na época da colheita, ele não tem nada para fazer porque ele não semeou. Ele quer viver apenas na estação do verão. Ser alguém que vence a procrastinação e alguém que é produtivo entende que existe estação para todas as coisas. Então Jesus vai começar o ministério dele, ele vai aonde? Nas pessoas que estavam ocupadas. Então ele chega num jovem chamado Pedro, que estava lavando as suas redes. Ele estava fazendo o quê? Ele estava lavando. Ele tinha passado uma noite inteira
de pescaria sem peixes. Para você para imaginar o que é alguém que empreende algo, você que é empreendedor, que empreende algo, não tem resultado, o que você vai fazer no dia seguinte? Ele estava lá lavando porque não teve nada. De repente chega alguém e fala o seguinte: ei, Pedro, o que você está fazendo? Você não está vendo? Estou lavando as redes aqui. Ele deve ter pensado isso. Não, presta atenção, volta lá para o mar. Como que eu vou voltar para o mar se eu estou ocupado aqui, passei a noite inteira trabalhando, eu estou aqui lavando as redes, frustrado, que eu não tive resultado nenhum. Deixa eu abrir aqui só para ver os comentários no Instagram também. Já visto a galera do Instagram aí? Sejam bem-vindos. Ele estava ali, lavando a rede, frustrado, que do pouco resultado. Por que eu estou te falando isso? Jesus, no começo do ministério dele, não chamou as pessoas que estavam desocupadas. Ele chamou as pessoas que estavam ocupadas, mas com o coração disponível. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente ainda vai falar sobre procrastinação e sobre ser produtivo no dia de hoje. Só que eu preciso que você comece a entender algo muito importante, que é o quê? Que nessa viagem chamada vida, vão existir estações e vão existir momentos. Momentos esses que você precisa estar preparado com combustível. Qual que é o combustível? É daquilo que eu encho meu coração. De amor, de fidelidade, de sensatez, de equilíbrio. Porque quando eu fizer isso, eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração. E eu não me apoio no meu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então vamos lá, Thiago. Como hoje eu estou aqui no 459, eu entro com algo prático para essa nova fase. Vocês querem algo prático? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, mudar essa crença do negativo para o positivo. Como que é isso, Thiago? Pedro, ele teve que primeiro mudar a forma de pensar dele. Porque ele lavando as redes, ele estava inconformado que tinha passado a noite inteira. Ele estava ali inconformado, lavando a rede. E alguém chega e fala o seguinte: não, é possível você pescar. É possível você ter resultado. Como eu estou te falando hoje, é possível você otimizar o seu ano, e mesmo que você não fez nada em janeiro, mesmo que você não fez nada em fevereiro, é possível acelerar isso. É possível fazer isso. Por que eu estou te falando isso? Porque ele teve que mudar. Para levantar e entrar em ação, ele teve que mudar do negativo para o positivo. Falar, será que não é verdade isso? Porque Jesus fala o seguinte: ei, é só você voltar para o mar e jogar a rede para o outro lado. Alguém perguntou como que isso é possível? É só tu abrir uma chance e possibilidade. Se você hoje está aqui falando o seguinte: eu abro uma possibilidade que eu posso viver algo diferente hoje. Presta atenção. Você que está aqui hoje, você pode começar a pensar diferente, encontrar essa nova possibilidade. Então, quando você fala o seguinte: não, pode existir uma nova possibilidade, você começa a mudar de negativo para o positivo, assim como o Pedro parou e falou: será que isso não pode acontecer? Ô, Gabriel, se puder liberar os comentários no Instagram, libera lá. Só bloqueia os comentários de robô, esses comentários. Aí bloqueia os comentários só, eliminando os caras da live, se for possível. Eu preciso começar a fazer o quê? Eu preciso começar a mudar. Então, a parte 1 é eu começar a mudar do negativo para o positivo. Eu quero que você entenda isso, porque quando eu faço isso, eu começo a entrar em movimento. Então, Pedro falou o seguinte: não, eu vou sair daqui e vou entrar em movimento.
Só que antes de entrar em movimento, precisa ter algo importante, que é o quê? Uma inclinação. O que é uma inclinação? Eu tenho uma mudança de mentalidade, eu faço uma inclinação e entro em movimento. Eu vou te mostrar agora. Deu uma travada lá no Instagram agora, Gabriel. Não sei se é o meu celular aqui. Ei, presta atenção. É isso que você vai precisar na sua vida para prosperar a partir de hoje. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou parado. Quando eu estou parado, eu estou inerte. Quer dizer, eu não tenho resultado. Quando eu estou parado, eu não tenho resultado. Por quê? Porque você foi feito para prosperar. E o que é prosperar? É o crescimento, é o avanço, é a continuação. Eu estou aqui, parado, eu não tenho resultado nenhum. Quando eu estou parado, sem resultado, eu preciso de algo para começar a movimentar. Você vai começar a entender que, para eu andar, eu preciso ter uma inclinação para começar a andar. Eu preciso ter o quê? Uma inclinação. Quando eu faço isso, eu consigo colocar o pé para frente. O que é andar? Andar é um desbalanceamento. Eu vou para frente, desbalanceando, eu tenho que colocar um pé, depois o outro, para poder entrar em movimento. Por que eu estou te falando isso? Porque passo 1, eu preciso falar o seguinte, eu quero entrar no movimento. Passo 2, eu preciso ter uma inclinação. O que é uma inclinação? É algo que faz meu corpo ir para frente para eu entrar em movimento. Os grandes corredores fazem o quê? Eles colocam o corpo para frente e estão correndo. Eles estão fazendo o quê? Uma inclinação para o movimento. Se você entender isso, vai dar um putz aí na sua cabeça e você vai começar a procurar inclinações para o movimento. E o que é uma inclinação? Às vezes você olha para o seu filho que te pediu um presente e você não pode dar para ele. Pode ser isso, pode ser uma inclinação. Pode ser o seu cônjuge que te pediu algo e você não pode fazer. Isso pode ser uma inclinação. Inclinação são movimentos gerados pela mudança de mentalidade. Tem uma galera escrevendo putz. Quando fizer sentido para você nessa semana de 459, você vai escrever putz, que é aquele momento assim. E o que é uma inclinação, Thiago? Inclinação é uma indignação positiva. Inclinação é uma indignação positiva. É algo que te gera uma indignação, mas positivamente porque ela te leva para o movimento. Pô, presta atenção. Todo resultado foi gerado de um movimento. Para quem não estava aqui, mais cedo eu falei sobre o exemplo de um lagar, que eu fui numa fazenda e vi um lagar. Um lagar é um local onde esmagam as azeitonas para fazer azeite. Aquele lagar passou de funcionar porque baixou o nível de água. Existia uma água que vinha da cachoeira, batia num braço de ferro, ele girava, entrava numa roldana, e essa roldana começava a girar rodas grandes de pedra dentro de um espaço onde ficavam as azeitonas, e ela começava a esmagar, o peso daquela roda ia esmagando aquelas azeitonas. Mas ela precisava de quê? De um movimento para começar a girar. E toda a inclinação, ela é pesada. Você só não prosperou porque não encontrou algo que te faça entrar em movimento todos os dias. Quando a gente acorda aqui, por 459, isso é uma inclinação. Você ouve apenas uma semente, não é para você ouvir toda a live. Você pega apenas uma semente, coloca no seu coração, ele encontra terra fértil, bum, é explosão. Terra boa, semente boa, no tempo certo, com o tratamento certo, é fruto na certa. Eu vou repetir. Terra fértil, que é o seu coração. Semente boa, que é a palavra que está sendo entregue. O cuidado, que é aquilo que você vai fazer, regando todos os dias e no tempo certo, pum! A frutificação é inevitável. Qual é o grande problema das pessoas? Elas pegam uma semente, jogam na terra e fica ali do lado da semente falando nasce, 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 nasce. Quer saber? Eu acho que essa semente nem vai nascer. Bora semear outra semente. Às vezes tem pessoas boas que semeiam. Você vai lá e semeia. As pessoas falam, não, tem que semear. Semear é criar oportunidades. Só que você não espera os fatores importantes, que é o tempo certo.
E aí você abandona aquela semente para ir semear lá na frente. E aí tem várias sementes que geraram frutos e outras pessoas estão colhendo porque você não teve a paciência para colher daquela semente que você semeou. Essa viagem da vida, ela não é um sprint de uma corrida curta de 100 metros, 400 metros. Oh, presta atenção. O jogo da vida é sobre ser uma maratona. Eu preciso fazer gestão de todas as sementes que eu vou semeando e não abandonar elas e começar a semear novas sementes. Porque existem pessoas que são boas em iniciativas. São boas em iniciativas porque elas encontram essas inclinações, mas são péssimas em acabativas. Aí você começa a olhar lá para trás, tudo aquilo que você semeou, e fala o seguinte: quer saber? Está demorando muito para gerar fruto. Deixa eu ir embora, e aí você deixa o campo para outras pessoas colherem. E sabe o que acontece? Se esse campo for seu, você vai dar de presente. Ah, esse terreno nem é tão boa. A semente nem é tão boa para ficar. E as pessoas estão colhendo lá. Por que eu estou te falando isso? Só para te curar de algo nessa manhã. Não sei para quem está fazendo sentido. Se estiver fazendo sentido para você, escreve aí, putz. Alguém no YouTube perguntou, tá chapado? Eu tô chapado com o discernimento que caindo dos céus para tirar você dessa situação atual e te levar a ter novos resultados. Alguém perguntou, qual é o prazo para abandonar? Depende da semente. Essa semente, era uma semente de curto prazo, que ela gera muito rápido, ela cresce muito rápido, ou era uma semente como um bambu chinês que demora anos, ele cresce muito para baixo, depois ele vai crescer para fora? Depende da sua semente. Então vem cá comigo e presta atenção no que eu vou te falar. Vocês querem vencer a procrastinação, sim ou não? Quer vencer a procrastinação? Então tenha primeiro em mente algo que eu vou te falar aqui. Você já chegou no final do dia? Você já chegou no final do dia com um sentimento de improdutividade? Já chegou no final do dia com aquele sentimento de, puxa, podia ter feito mais. Puxa, eu poderia ter dado um avanço. Puxa, eu tive uma oportunidade. Poxa, hoje eu fui improdutivo no meu trabalho, fui improdutivo na minha vida. Então eu vou falar algo já para te curar nessa manhã, explodir e eu poder entrar realmente no conteúdo de hoje. A gente só fez a introdução até agora. Saiba, somente um produtivo que tem um sentimento de improdutividade. Pois o improdutivo não tem esse sentimento porque ele não sabe o que é produtividade. Eu te explico. Somente alguém que é improdutivo tem um sentimento de improdutividade, porque quem realmente é improdutivo não sabe o que é produtividade e por isso ele não tem esse sentimento. Ele acha que a improdutividade é normal. Então isso já é para te curar, para você entender que você é, sim, produtivo e muito produtivo. Tem um texto que diz o seguinte, lá em Provérbios, a gente estava lendo Provérbios capítulo 10. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. O que é uma mão diligente? Uma mão diligente é uma mão que faz o que precisa ser feito. Qual que é o convite? Não seja improdutivo nem por um dia, nem por uma semana, muito menos por um mês e muito menos por um ano. Quando alguém te perguntar quem você é, você vai colocar um driver agora, vai instalar um driver na sua cabeça falando o seguinte: eu sou um semeador que saio para semear. Mas eu sou tão produtivo que eu treino pessoas e contrato pessoas para gerir as minhas sementes.
Qual é o problema de alguns seres humanos? Vivem sozinhos e querem ter uma grande vinha, um grande campo com muitas sementes, ou querem ficar parados naquela semente, ou querem semear novas sementes e esquecem de fazer a gestão lá atrás. Quando eu sou um bom empreendedor, quando eu sou alguém que entende realmente de semeadura, eu começo a olhar lá para trás e falo o seguinte: eu preciso de gente para gerir toda essa semeadura. Como que eu faço isso, Thiago? Eu começo a multiplicar talento. Eu começo a aumentar a minha produtividade, porque a produtividade é algo que é limitado. Como assim? Limitado no seu tempo. Você só consegue produzir conforme o seu tempo. Entenda o seguinte: com tempo eu faço dinheiro, mas com dinheiro eu não compro tempo para minha vida. Presta atenção. Com tempo você arranja dinheiro, mas com dinheiro você não compra tempo. O que eu preciso? Eu preciso multiplicar o meu tempo. Como que eu faço para multiplicar o meu tempo? Os maiores bilionários, eles nos ensinam que para construir grandes riquezas, eu preciso multiplicar o meu tempo. Como que eu multiplico o meu tempo? Multiplicando talentos. Eu pego as minhas 24 horas, eu multiplico isso na vida de alguém. Se eu for pegar 8 horas produtiva, se você for dividir 24 horas em 3 partes, sendo 8 horas para dormir, 8 horas para produzir, 8 horas para desfrutar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso comprar mais 8 horas de alguém. Então eu vou lá e pego 8 horas de outra pessoa e trago para minha vida. E eu pego 8 horas de outra pessoa e eu vou trazendo essas pessoas para dentro da minha vinha, para que nós pudéssemos realmente começar a prosperar tudo aquilo que foi. Mas por que alguém não faz isso? Porque alguém gosta de procrastinar. O que é a procrastinação? É o deixar para amanhã. É o esperar a melhor oportunidade. O que é a procrastinação? A procrastinação é o ego. A pessoa fala: não, eu preciso ter a melhor oportunidade. Eu preciso ter a melhor câmera. Eu preciso ter a melhor luz. Eu preciso ter o melhor conteúdo. Não, você não precisa nada, você só precisa começar. Por quê? Porque existe algo que na sua vida você pode ter certeza, é que vai existir o erro. Só que quanto mais rápido você errar, mais rápido você corrige. Só que o procrastinador, ele sente prazer nisso. Por quê? Porque o cérebro humano, ele foi feito exatamente para economizar energia. E ele ama a procrastinação. Por quê? O que é a procrastinação? A procrastinação é a economia de energia. Quanto mais eu procrastino, mais eu estou economizando a minha energia. Quanto tempo você está economizando energia para não ir na academia? Quanto tempo você está consumindo energia, economizando energia para não cuidar dos seus filhos? Há quanto tempo você está economizando energia para não fazer a sua empresa crescer? Há quanto tempo você está economizando energia, deixando para amanhã aquilo que poderia ser feito ontem? Tá bom, Thiago. Como que eu começo a olhar aquilo que é procrastinação? É quando você tem uma recompensa imediata. Toda vez que você tem uma recompensa imediata, eu estou pagando uma multa e perdendo bônus. Você consegue entender isso? Toda vez que eu procrastino, eu estou deixando para amanhã aquilo que poderia ser feito ontem. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou recompensando imediatamente. Por exemplo, eu precisava ler um livro. Estou com 2 livros para ler aqui, que eu peguei na semana passada. Morra Sem Nada e A Arte de Fazer Mais Perguntas. E eu falo o seguinte, preciso ler esse livro. Só que eu falo, não, quer saber? Eu vou responder um WhatsApp que eu estou precisando responder um WhatsApp. Procrastinador. Eu precisava ler o livro. Eu precisava dar um tempo para meu filho. Não, eu preciso responder um e-mail. Eu preciso falar com alguém. Eu preciso fazer tal coisa. Eu começo a deixar para amanhã e vivendo só num imediatismo. Escreve aí, imediatismo versus frutificação.
Escreve imediatismo versus frutificação. O que é isso? É alguém que quer desfrutar e ter uma recompensa imediata sem ter vivido o processo. Para pensar. Se você quer entender sobre a viagem da vida, que foi exatamente o que a gente falou, você tem que entender sobre aquele que desenhou essa viagem. E como alguém me perguntou se eu estava chapado mais cedo, a gente vai entrar numa pira agora, eu quero que você me acompanhe nisso. Existe uma rota que foi traçada por alguém. Alguém criou essa rota. Nós estamos cumprindo essa rota, que é do jogo da vida. E quando eu cumpro essa rota, para entender exatamente ela, eu preciso entender sobre quem o criou. Olhar sobre as referências dele para entender como que vai ser essa viagem. Porque quando você quer entender a criação, eu preciso olhar para o Criador. Por exemplo, esses tempos nós fizemos um curso nos bastidores da Disney. Então, para entender sobre o Walt Disney, eu preciso olhar para a criação. E quando eu comecei a olhar para a criação, eu comecei a entender sobre a cabeça dele. Então, a gente faz o quê? Para entender o Criador, eu olho para a criação. Você quer entender de Deus, olhe para a criação. Então, beleza, vamos olhar para algo que está na criação, que nos mostra um processo. Um processo de frutificação, que é uma árvore. Uma árvore, ela tem um processo. Qual é o processo? Eu ponho uma semente. Essa semente, ela morre. Ela começa a germinar. Ela começa a criar as raízes. Depois de criar as raízes, ela começa a crescer um caule. Esse caule vai pegando o corpo. Vai pegando o corpo, ele vai se tornando uma árvore. E essa árvore começa a florescer. Depois de florescer, gera os frutos. Ela vivia um processo de estações até gerar o fruto. O que é viver no imediatismo? É você plantar semente e já esperar para colher, só que tem um processo até a frutificação. Que eu quero que você entenda. Para ser muito mais produtivo, eu preciso olhar para quê? Eu preciso olhar para o processo. Porque a procrastinação, ela vai sempre roubar a sua alma. E o que eu preciso? Obedecer o meu propósito. Então eu preciso parar de correr atrás de propostas para viver um propósito. Qual é o problema das pessoas? Elas correm atrás de coisas ao invés de uma causa. Presta atenção. Sabe aquele seu hábito desgraçado de deixar tudo para a última hora? Você acredita tanto nas suas habilidades que você sempre deixa para o último momento? Sabe? Aquela, não, eu vou deixar para amanhã. Sabe por que você chega? Presta atenção agora que vai te curar e você vai entender algo que toda vez que eu falo isso dá um putz na galera. E quando eu falo isso, a pessoa fala, ah, é verdade. Sabe por que você chega atrasado em algum lugar? As pessoas falam, não, é hábito de brasileiro, eu tô aqui na Europa, é hábito de brasileiro chegar atrasado. Sabe por que você chega atrasado em algum lugar? Toda vez que você chega atrasado em algum lugar, representa algo na sua vida. E eu vou te explicar sobre isso. Na manhã de Natal, você acorda cedo ou acorda tarde? Na manhã do seu aniversário, talvez hoje, um pouco mais velho, não seja isso, você aproveita o seu dia do seu aniversário para acordar mais tarde, para dar uma procrastinadinha. Mas quando era criança, o dia do seu aniversário, acordava cedo ou acordava tarde? Quando você tem algo que quer fazer, quer experimentar, quer conhecer, ainda mais quando é algo novo, você chega cedo ou chega atrasado? Você só chega atrasado em locais que você não gostaria de estar presente. Você só chega atrasado em compromissos que você não queria estar presente. Presta atenção. Toda vez que você chega em algum lugar atrasado, é porque você não queria fazer aquilo. Toda vez que você chega atrasado, é um feedback para sua alma falando, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui. Sabe esse negócio de deixar para o último momento? É porque você não gostaria de estar fazendo aquilo.
Mas lembre sempre o seguinte, que crianças fazem o que querem. Os adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar e renovar a minha mente todos os dias. Aí porque você vê pessoas chegando atrasadas nos empregos, pessoas chegando lá e falando o seguinte, amigo, bate o cartão para mim. Vai lá, bate o cartão para mim e eu vou logo depois. Por que tem gente que chega na empresa, bate o cartão e vai tomar o café dentro da empresa? Roubando o seu empresário, roubando o seu contratante, roubando quem te confiou em você para fazer algo. Porque quem chega lá, bate e ao invés de começar a sua função, vai tomar um café, vai conversar, ele está roubando o tempo da sua empresa, que era para ele estar sendo produtivo, entregando algo. Porque as pessoas não queriam estar ali. E por que isso? Porque existem pessoas que querem trabalhar num lugar que não gostam, para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar algo que não quer, para agradar alguém que nem faz sentido na sua vida. Presta atenção, hoje é dia de dar um putz na sua vida para entrar numa inclinação, começar a ter novos resultados. Como que eu faço isso? É uma semana para você realmente instalar novos drives de prosperidade. Você só chega atrasado em lugares que você não quer estar presente. A Vera colocou aqui, ó. Você só chega atrasado em lugares que você não quer estar presente. Você só chega atrasado em reuniões, em encontros com pessoas que você não quer estar presente. Você já parou para isso? Quando você vai conhecer alguém que você está com interesse, você chega antes. Você espera, você faz. Eu te pergunto, por que você está em algo ou em algum lugar que não faz sentido para você? Você está esperando a principal viagem da sua vida, que é a sua própria vida, carregando coisas, situações e pessoas que não fazem sentido. E eu, para a galera que chegou depois, a gente vai começar a caminhar para o fim, já já a gente vai fazer o nosso boot. Eu comecei a falar que nós estamos numa viagem chamada vida, e numa viagem chamada vida, você precisa abastecer todos os dias o seu carro, e abasteço como? Com aquilo que eu coloco no meu coração. Porque a quantidade de combustível que eu coloco vai revelar o meu destino, vai revelar a minha viagem. Aquilo que eu coloco dentro das minhas malas revela a viagem que eu quero. Se eu vou para a praia, eu vou colocar roupas de praia. Se eu vou para a neve, eu vou colocar roupas de neve. Se eu vou para o campo, eu coloco roupas de campo. Aquilo que eu abasteço o meu carro, aquilo que eu coloco dentro do meu carro, vai revelar qual vai ser o meu destino. As pessoas que estão comigo vão revelar qual é o meu destino, quem eu gosto, quem eu quero me divertir, quem eu quero estar perto de mim. Eu te pergunto, você espera às vezes um ano inteiro para fazer uma viagem de férias? Você espera talvez 6 meses para fazer uma viagem? Eu te pergunto, você leva pessoas que não fazem sentido nessa viagem, pessoas que você não gosta? Então, porque você faz na principal viagem da sua vida exatamente isso, carregando coisas, situações e pessoas que não fazem sentido? Para de gastar o principal ativo, que é a sua própria vida. Se isso não explodiu a sua mente, se isso não explodiu o seu coração, não sei o que vai explodir no dia de hoje, nessa semana. Você que está aqui, eu quero te convidar a passar a semana inteira no 459 para a gente começar a tratar todos os grandes resultados para você sair. E eu sei que você está sentindo, porque eu senti a mesma coisa, até que eu descobri que existe um passo a passo para isso. Pense em alguém que deixava as coisas para o último momento, pense em alguém que ficava sentado no sofá, pense em alguém que só chegava atrasado, pense em alguém que procrastinava, pense em alguém que era improdutivo. Esse que vos fala. Esse que vos fala era alguém sem resultado. Ficava correndo atrás do vento, correndo atrás do dinheiro todo dia. Eu era esforçado. Eu fazia, eu acordava cedo, eu fazia o que precisava ser feito. Só que existe um grande segredo entre esforço e inteligência. Entre o esforço do seu braço ou a sabedoria que vem do alto.
Por exemplo, muitos de vocês não vão querer acordar 4h59 da manhã. E quando eu entendi isso em agosto de 2020, eu fiquei 2 anos acompanhando os 459. 2 anos. Direto. Acompanhando o Pablo nos 459. E aí eu tive a oportunidade de estar à frente do 459. Mas foram 2 anos de processo. As pessoas não querem esperar o processo. Talvez você chegou aqui e não me conheça. Eu ando há 4 anos do lado do Pablo. Sou sócio dele. Hoje eu posso chamar de amigo das pessoas mais próximas a ele. Sou CVO, né? O cara da visão aqui na Europa. A gente trouxe toda a plataforma, todo o ecossistema para a Europa. Só que eu fui alguém que viveu o processo. Tá bom, Thiago, como que eu acabo tudo isso daí e começo a viver o processo? Primeiro, a mudança de mentalidade. Eu saio do lado negativo para o lado positivo. Tipo, eu consigo mudar minha vida. Você precisa olhar para sua vida hoje, para o seu casamento e falar, não, mais fácil é desistir. Não, mais fácil não é desistir, mais fácil é gerir algo. Me veio algo no coração que eu quero compartilhar com você amanhã. Você vai fazer isso, vai entrar em inclinação e a inclinação vai te levar para um movimento. Escreve nos comentários. Hoje é dia de entrar em movimento. Nós vamos agora lá para a live do Jogo da Vida. Tem um grupo, toda segunda-feira, nós nos encontramos, que é a galera da mentoria do Jogo da Vida. Tem 10 e 1 aí nos comentários, 10 e 1, 22, 33, coloca aí. A gente vai para lá agora. Mas você que está aqui no 459, que vai tocar o terror no dia de hoje, ó, você não volta a dormir. Vai fazer algo, vai ler um livro, vai escrever num caderno, vai criar seus planos, começa algo diferente para essa semana. Aquilo que você começa fazendo sua semana vai determinar quais são os seus resultados. Ó, Raqueline Bauer falou, lembro de você na primeira live 459. Horrível, né? Mas estamos aí tocando terror na terra. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Fecha teus olhinhos, tira o dedinho do teclado. Fala assim, Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como nós somos gratos pelo dia de hoje, por essa oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Hoje é mais um daqueles dias que nós somos chamados para cumprir a Sua vontade. Que o nosso coração possa ser cheio de cumprir os Teus mandamentos, cheio de amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. Hoje se levanta um batalhão com fome e sede da Tua palavra. Um batalhão onde o menor deste pelotão vai ser o maior do reino. Veja você agora, deixando a procrastinação de lado. Veja você agora fazendo o que precisa ser feito em todos os momentos. Veja você agora se tornando alguém produtivo. Alguém produtivo que gera muitos frutos. Não apenas com o esforço do seu braço, mas com inteligência, sabedoria e discernimento. Veja você agora agindo diferente na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua própria vida. Talvez você queira começar a correr no dia de hoje. Talvez você queira entrar na academia. Veja você agora se inscrevendo numa escola de idiomas. Veja você entrando numa escola de habilitação para aprender a dirigir. Veja você agora entrando naquilo que você tem vontade de aprender ou fazer. Veja você comprando cursos. Veja você agora entrando em livrarias, comprando livros. Veja você agora conectando com novas pessoas, você com sede e fome de aprender todos os dias. Chegou essa nova fase, fala o seguinte comigo, repete comigo, chegou uma nova fase na minha vida de resultados. Esfrega as suas mãos, coloca um sorriso no seu rosto e fala assim, já é. Já é, bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma daquelas oportunidades que você tem de tocar o terror na terra. Fez sentido para você? Tira um print da nossa live aí e coloca o código que você pegou, um código só, me marca lá, Thiago Rocha BR. Você que faz parte do pelotão, escreve aí Thiago Rocha BR no Instagram.
você vai tirar um print e colocar um código. Muita gente pergunta, Thiago, como que eu me conecto com vocês, com o ecossistema, com o Pablo? Essa semana, o Pablo volta ao Brasil e vão ter várias oportunidades. Oportunidade de você participar de um jantar de network, oportunidade de participar do Método IP, oportunidade de estar em vários momentos no evento Origem da Vida, no Método IP, almoço com ele, para você quem apresentar o seu negócio, tem almoço. Tem um super evento, que é os Códigos da Riqueza, então tem várias coisas. Como que você vai fazer? Você vai entrar na página www.pablomarcal.com.br www.pablomarcal.com.br/eventos, ou vai apontar o seu QR Code para esse seu celular, para esse QR Code. Você vai cair nessa página e vai escolher um evento, é um cardápio. Esse tempo que o Marçal passou nos Estados Unidos, muita gente falou, eu quero conectar, eu quero fazer evento, tô sentindo falta, tudo mais, Tá aí uma oportunidade de você conectar. Aí. Eu vou sair da live, a live vai ficar aberta com essa página e com esse QR Code. É só apontar seu celular para esse QR Code e cair para dentro. Thiago, amanhã tem 4h59, às 4h59 da manhã, nesse canal, no Instagram do Pablo, no YouTube do Pablo, no meu YouTube, a gente vai estar juntos aqui, explodindo mentes e corações. Que existe um diamante que a gente preparou para você no dia de amanhã. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Hoje é o melhor dia para você vencer a procrastinação e começar a ser mais produtivo. Valeu, gente. Tamo juntos. Tchau, tchau. Entra aí nesse site, nesse QR Code e bora tocar o terror na terra.